exercício resistido ele pode ser implementado com atividades alternativas, como por exemplo, utilizando o próprio peso corporal numa barra fixa, num apoio de frente ao solo, utilizando elásticos ou estações disponíveis em alguns parques. Tradicionalmente, os exercícios resistidos, a musculação, ela é implementada por meio de máquinas específicas e ou pesos livres. Por que eu falo e ou? Porque, em geral, o que ocorre, na verdade, é uma combinação de máquinas com pesos livres. Para exemplificar isso e introduzir algumas terminologias que provavelmente alguns de vocês já são familiares, esse aqui é um halter, né, que é um dos dispositivos utilizados para a implementação da musculação. Vocês também podem encontrar o termo dumbbell, porque vem do inglês, né? Então, o halter são aqueles implementos pequenos que são utilizados. Mais um exemplo aí, né, inclusive mostrando que atualmente os halteres eles já vêm com pesos pré-definidos que atendem desde o indivíduo iniciante, halteres mais leves, a um indivíduo avançado. Já vem uma estante ali com variadas possibilidades de peso. Uma outra opção para a implementação dos pesos livres são as barras, que vêm aí em diferentes formatos e em diferentes tamanhos também, que quando agregadas aí às anilhas, possibilitam também uma gradação grande de pesos. Apenas para exemplificar, o indivíduo aí realizando o supino com peso solto, né, utilizando uma barra e as anilhas, atendendo então ao peso que ele está realizando. Em relação às máquinas, atualmente as máquinas elas são bastante específicas, cada máquina atendendo a um grupo muscular específico, né? As máquinas a gente não precisa adicionar peso em geral, ela já tem ali uma pilha de pesos que com uma ferramenta ali a gente vai escolhendo também desde o indivíduo iniciante até o indivíduo mais avançado. Apenas exemplificando, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe no decorrer dessa unidade. Um leg press, um supino sentado, uma puxada e também aqui uma cadeira extensora. Bom, do ponto de vista das articulações envolvidas em um determinado exercício, estes podem ser divididos em multiarticulares ou monoarticulares. Multiarticulares também chamados de estruturais, vocês podem encontrar essa nomenclatura, e os monoarticulares de segmentares. Como o próprio nome já diz, os multiarticulares são aqueles que envolvem mais de uma articulação. Por exemplo, um supino que envolve a articulação do cotovelo e do ombro, uma puxada que também envolve a articulação do cotovelo e do ombro, um agachamento que envolve a articulação do quadril e do joelho, né? Ao passo que os exercícios monoarticulares, seguindo essa mesma lógica, são aqueles que envolvem apenas uma articulação, como por exemplo, flexão de cotovelo, extensão de joelho, flexão de joelho e assim sucessivamente, né? Então aqui nós temos aí só exemplificando o indivíduo que vai realizar o agachamento, portanto vai utilizar aí, vai estar envolvido nesse exercício a articulação do quadril e do joelho, ao passo que na rosca bíceps vai utilizar apenas a articulação do cotovelo. Então é importante vocês conhecerem essa terminologia. É interessante também introduzir as nomenclaturas das pegadas realizadas no exercício de musculação, nas quais 3 são principais. A pegada neutra, que é aquela que é realizada como o indivíduo está apresentando aqui nessa posição. A pegada supinada, que é caracterizada pela pegada com as palmas das mãos voltadas para a frente. E a pegada pronada, que ao contrário, é justamente aquela realizada com a palma das mãos voltada para o próprio indivíduo. Pode ser nessa posição ou nessa posição. Apenas para introduzir essa nomenclatura. Mais uma vez aí a pegada pronada sendo ilustrada aqui e a pegada supinada sendo ilustrada nessa segunda figura. Bom, esse slide eu já passei na unidade passada, mas é importante a gente lembrar um pouco porque eu vou precisar que vocês estejam com esse conteúdo bastante fresco aí na mente de vocês, né? A questão das ações concêntricas e das ações excêntricas, agora a gente vai precisar analisar isso especificamente nos exercícios. Vamos começar a pensar nos músculos agonistas, ou seja, aqueles músculos que são os principais trabalhados
em cada um daqueles exercícios, os músculos antagonistas, é importante a gente saber que são os contrários, e finalmente os sinergistas ou acessórios, que são aqueles grupos musculares que auxiliam o agonista a realizar os exercícios. Bom, e como é que é implementada a sobrecarga na musculação? A sobrecarga é um princípio do treinamento que diz mais ou menos o seguinte, que para conseguir os benefícios do exercício é necessário se treinar num limiar mínimo de estimulação, né? Então, por exemplo, não adianta eu realizar um exercício aqui com 1 quilo de cada lado, porque isso para a minha pessoa não vai ser suficiente, né? E ao mesmo tempo essa sobrecarga, principalmente no indivíduo iniciante, ela sofre um aumento com o decorrer do tempo. E como se aplicar a sobrecarga na musculação? Em geral, a sobrecarga na musculação ela pode ser aplicada por diferentes aspectos. Por exemplo, aumentando simplesmente a carga do exercício. Ficou leve, está leve, aumenta-se a carga do exercício. Uma outra possibilidade é aumentando a quantidade de repetições, conceitos esses que a gente já viu também na unidade passada, ou seja, fazia 10 repetições, ficou fácil, vamos fazer 12, 15 repetições, é uma possibilidade. Podemos até, utilizando alternativamente aí a velocidade de execução, ou seja, principalmente na fase excêntrica, se eu faço com a velocidade mais lenta, isso aumenta a minha sobrecarga de trabalho, reduzindo os intervalos entre as séries e utilizando combinações dessas que a gente falou anteriormente. Claro que quando a gente utiliza as combinações, a sobrecarga aumenta de uma forma mais abrupta. Por exemplo, aumentando tanto repetição como carga, eu estou mexendo em 2 fatores e isso vai promover um aumento mais significativo de sobrecarga, né? Esse slide eu vou falar um pouco depois, mas somente colocar aqui que, em relação à sobrecarga, o indivíduo que é iniciante, ele vai aumentar relativamente mais rápido quando comparado ao indivíduo que já é avançado. O indivíduo avançado ele já trabalha mais ou menos ali, ele já teve grande parte desses ganhos e a sobrecarga ela vai aumentar de forma bem mais lenta. Bom, e a carga na musculação, ela pode ser expressa de 2 formas. Na forma absoluta e na forma relativa. O que é a carga absoluta? A carga absoluta simplesmente é o valor em quilos, né? Então vamos pensar no supino. Supino com 100 quilos, exemplo apenas, né? Só que esses 100 quilos ele pode representar coisas diferentes para 2 pessoas, especialmente se for um indivíduo avançado e um indivíduo iniciante, né? Para o indivíduo iniciante pode ser que ele nem consiga realizar aquele movimento, ao passo que para o avançado pode ser que fique fácil demais. Então, a carga relativa, em geral, é em relação a alguma aptidão do indivíduo, como, por exemplo, uma repetição máxima, que é um conceito importante também na musculação. O que é uma repetição máxima? É a carga com a qual o indivíduo consegue realizar apenas uma repetição com a correta técnica de execução. Ou seja, se eu tentar uma segunda repetição, não vai ser possível. Então, uma repetição máxima é a carga com a qual... Lembrando, o indivíduo consegue realizar apenas uma repetição de forma importante, lembrar que com a técnica correta de execução. Então, pode-se tirar um percentual dessa carga máxima, né? Voltando àquele exemplo do supino, os 100 quilos para o indivíduo avançado pode representar 70%, 60% do máximo, ao passo que para o indivíduo menos avançado pode representar 90% ou até mesmo 100% do máximo. E isso é um exemplo de carga relativa, esse percentual, ao passo que os 100 quilos é absoluto. Os 100 quilos é a forma de expressar a carga absoluta. Agora, como se utilizar na prática para saber? O teste de uma repetição máxima, ele não é muito utilizado na prática, talvez nos artigos científicos mais, mas na prática não se utiliza muito a questão de uma repetição máxima. Tá? Então, o que se utiliza mais na prática é o feedback do aluno. E aí vem uma coisa importante que é a experiência do professor com o aluno, né? A experiência do professor em perceber, ter a sensibilidade de perceber se aquela carga está adequada ou não, e também do aluno, né, em referir como se encontra aquela carga para ele, ou seja, a percepção do aluno frente àquela carga que foi implementada, né? Então, existem algumas ferramentas que sistematizam a forma como o aluno vai referir essa sobrecarga. Uma das escalas específicas da musculação chama-se escala de Omni-RES, que vem do inglês aí, ela vai de 0 a 10, não é? E após a realização de uma série, a gente
primeiro a gente ilustra ela para o aluno, a gente apresenta ela para o aluno e o aluno vai referir o que é que ele percebeu ali. Né? Então, um pouco fácil, ele vai referir aproximadamente 4, algo pesado, ele vai referir aproximadamente 6, ou pesado aí já de 8 para cima, e claro, 9 e 10 aí já algo extremamente pesado. Então, permite a gente ter aí um feedback do aluno também em relação àquela carga que foi utilizada naquele exercício. Um outro aspecto importante também, conceitual dos exercícios resistidos é a cadeia cinética. E a cadeia cinética se refere à combinação das articulações envolvidas em um determinado exercício. E de uma forma geral, os exercícios são divididos em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. O que é um exercício de cadeia cinética aberta? É relativamente simples. Então, vamos pensar aqui numa cadeira extensora. A gente pensa o grupo de articulações envolvidas, a gente pensa no segmento distal, que no caso aí são os pés, e a gente imagina se esse segmento distal ele é móvel ou fixo, né? E claro, numa cadeira extensora, o segmento distal ele é móvel ou fixo. Claro que nesse exemplo aqui, o segmento distal, os pés, ele é móvel, tá? Um outro exemplo de membros superiores agora, o supino sentado. Quais são as articulações envolvidas? O ombro, o cotovelo. Qual que é o segmento distal? Punho, mãos. Como é que se encontram os punhos e mãos? Móveis ou fixos? Móveis. Então isso caracteriza um exercício de cadeia cinética aberta. Em contrapartida, os exercícios de cadeia cinética fechada são aqueles caracterizados pelo segmento distal fixos. Ou seja, no agachamento, quais que são os grupos de articulações envolvidos? Joelho e quadril. Qual que é o segmento distal? Os pés. Como é que se encontram os pés nesse movimento aqui? Parados no solo. Então isso caracteriza um exercício de cadeia cinética fechada, assim como no outro exemplo, aqui na barra fixa. Grupo de articulações envolvidas. Ombro e cotovelo. Segmento distal, mão, punho. Como é que se encontra? Móvel ou fixo nesse exercício? Fixo, porque a gente segura na barra e quem se movimenta é o corpo. Então, somente para ilustrar esses aspectos conceituais dos exercícios, no sentido de cadeia cinética, relembrando, cadeia cinética aberta, aqueles em que o segmento distal ele encontra-se móvel durante a execução do exercício, e em contrapartida, os exercícios de cadeia cinética fechada são aqueles nos quais o segmento distal daquele grupo de articulações envolvidas ele se encontra fixo, ele não está em movimento. Tá? Somente para reforçar um pouco, então, 100% de uma repetição máxima, como a gente falou, leva a uma repetição apenas, é somente possível. E claro, à medida que o percentual de uma carga máxima reduz, é claro que é possível realizar mais repetições. São conceitos importantes no treinamento resistido. E só para a gente finalizar essa parte mais teórica aqui da nossa aula, levar em consideração a relação entre velocidade máxima de um exercício e a carga que é utilizada. Então, no exercício com cargas elevadas, mesmo se eu quiser realizá-lo com velocidade alta, eu não vou conseguir, né? Para eu vencer uma carga pesada, obrigatoriamente vai ser, o movimento vai ser realizado numa velocidade baixa. Ao passo que as cargas mais leves, a gente pode realizar esse exercício com a velocidade mais alta. Então, deixo aqui esses conceitos iniciais em relação aos exercícios da musculação.